Antártida fica pouca coisa, né? Uma outra razão é justamente essa industrialização exagerada, né? Os materiais industrializados têm como característica um altíssimo consumo energético. Basta ver as temperaturas necessárias para fabricá-las, né? E no planeta finito, energia tem sido a causa dos conflitos nas últimas décadas, né? Então, os países dominantes precisam se apropriar da energia dos países menos fortes e, para isso, criam todas essas guerras que a gente tem visto aí nos últimos 30 anos, digamos, 30 anos para cá. Mais uma razão é justamente a população da Terra, que já está chegando a 8 bilhões de pessoas, já passou dos 8 bilhões de pessoas, não é brincadeira, né? E todo esse povo precisa de casa, de infraestrutura, de energia, né? Porém, a Terra, a gente tem que insistir que é um planeta finito. Isso é que todo mundo tem que ter consciência que é finito. A Terra é um planeta finito, né? E esse modo de vida atual, que esse capitalismo cruel, né? Ele requer muito do planeta Terra, né? É porque, veja bem, é um sistema baseado no consumo e no crescimento infinito num planeta que é finito, né? Então precisa de eles insistem na produção em larga escala e que vai tudo contra o sentido de sobrevivência do próprio planeta, né? Tem coisa mais estúpida do que incentivar o consumo com essas promoções malucas aqui, as pessoas compram o que não precisam, né? Então, isso gera essas desigualdades, porque esse sistema atualmente não tem limite, né? Não tem limite. E a acumulação faz parte do sistema atual. Então, as pessoas querem acumular. Mas o negócio é finito, não dá para todo mundo. Como não dá para todo mundo, então uns acumulam excessivamente e tem que tirar de outras pessoas, né? Porque não dá para todo mundo. Então, essa industrialização exagerada está criando esses problemas climáticos, ambientais, que são visíveis nos dias de hoje, né? E o que é que o bambu tem a ver com essa realidade, né? Enquanto os materiais industrializados consomem muitíssima energia, né, o bambu vai e consome apenas energia solar. Enquanto os materiais industrializados consomem matéria-prima não renovável, o bambu é um material em si já renovável, né? Os materiais industrializados degradam o ambiente, o bambu restaura áreas degradadas. Então, os materiais industrializados lançam uma enorme quantidade de CO2 e muitos outros contaminantes na atmosfera, enquanto isso o bambu absorve CO2 e limpa a atmosfera e produz oxigênio. Enquanto os materiais industrializados geram resíduos que danificam o ambiente, né? O bambu é biodegradável, os resíduos podem ser facilmente reincorporados na natureza ou mesmo pode ser utilizado. Qualquer resíduo de bambu a gente pode reutilizar, né? Enquanto os materiais industrializados requerem complexas instalações para produzir os seus produtos, o bambu na natureza já é produzido naturalmente, sem grandes investimentos, né? Comparando com a madeira, que também é um material renovável, né? Porém a madeira precisa de longos períodos para o crescimento e aproveitamento dela. Uma vez cortada a madeira, você tem que replantar tudo e recomeçar tudo de novo. Já o bambu não, tem um rapidíssimo crescimento e a produção é contínua. Você corta os colmos, mas no próximo ano você corta, mas já despontam outros colmos e que vão se renovando e a exploração é contínua. Aqui é descontínua. Enquanto os materiais industrializados têm boas propriedades mecânicas, o bambu também tem boas propriedades mecânicas, né? E o bambu isso aqui tem um papel interessante e graças a Deus já tem gente muito interessada nisso aqui. É o bambu substituir muitos produtos à base de plásticos, né? Então,
Um estudo diz que em 2050 os oceanos terão mais plástico que peixes. Não é verdade, né? Então o bambu pode substituir tanto plástico em tantas coisas, né? Então, veja a diversidade de produtos. Tem mais de 5 mil, se conhece na China, né? Mais de 5 mil produtos feitos com bambu, que tem um comportamento completamente diferente do plástico, né? O plástico é uma desgraça para a natureza, né? Na América Latina tem uma grande floresta de bambu aqui nessa zona aqui entre o Brasil, no Acre, né? Um pedaço da Amazônia, o Acre e o Peru tem uma floresta, um bambuzal dentro da floresta. Interessante, o bambu cresce dentro da floresta, porém a dificuldade da exploração é grande porque o bambu está impregnado lá dentro do mato, né? Dentro da floresta, é difícil tirar. Mas é uma maneira, é um potencial que se tem ali para se explorar. Então, a destruição das florestas estamos a passo largo, né? Então, a intenção é justamente usar o bambu para substituir muitos materiais, inclusive a madeira nativa aqui do Brasil, a madeira que está sendo destruída lá na Amazônia e no Cerrado e em outros locais aqui no Nordeste já destruiu praticamente tudo, resta pouquíssimo de floresta nativa. Então, o bambu pode substituir a madeira, fazendo o papel, inclusive, na construção. Os novos precisam saber que aqui na América Latina, quem deu um impulso ao bambu foi justamente esse arquiteto colombiano, Oscar Hidalgo, né, veio muitas vezes aqui ao Brasil, e o último livro dele, olha como ele escreveu, Bambu, o presente dos deuses. Foi o último livro antes dele, já morreu recentemente. Recentemente não, alguns anos atrás, né? E aqui no Brasil, quem começou primeiramente a estudar muito sistematicamente o bambu como material de construção foi o professor Gavame, lá na PUC do Rio, que começou lá em 79, e eu conheci já na década de 80, quando vocês não eram nem nascidos, eu já conheci esse professor e aqui também comecei a me interessar pelo bambu, né? No Brasil tem mais ou menos 200 espécies naturais daqui da região, mas os que a gente usa mais são os bambus que a gente chama de exóticos, né, que vieram de fora. E a grande diversidade de espécies de bambu, são mais de 1.000 no mundo todo, cerca de 1.500, não se sabe com certeza. Mas tem bambu de poucos centímetros e tem bambu com 20, 30 metros. Olha o tamanho da pessoa em relação ao bambu, né? Esses asiáticos, de origem asiática, são os mais comuns. Aqui, nós só temos aqui na Paraíba, falando no Nordeste, só temos Dendrocalmus asper, poucas torceiras. Esses dois, Filostaco pubense e Guarda notifolha, não temos, e a Sumara falou agora de Waldame, que aqui também nunca vi uma única torceira aqui no Nordeste desse bambu Waldame, e que ela mostrou que tem um potencial muito bom, né? Aqui tem muito do Bambusa vulgaris, que ele tem imperfeições que não permitem que você faça peças grandes, porque eles são muito irregulares, muito irregulares. No que a gente pode falar sobre normas, veja, na América Latina, a Colômbia foi o primeiro que conseguiu fazer uma norma de projeto de estruturas de bambu em 2010. Ora, existe a ISO, International Standard Organization, que fez a primeira norma em 2004, salvo engano, por aí. Mas não era muito usada não, mas aí os colombianos fizeram muitos estudos nas universidades antes de acontecer, de sair a norma, porque eles viram que depois de um terremoto que houve por lá, as construções que menos foram danificadas foram as de bambu. Então houve o interesse da academia de fazer pesquisa sobre bambu e tudo mais, e eles desenvolveram muita coisa
pesquisa na universidade que transformaram numa norma, né? Aqui, depois, pouco depois, o Peru fez a mesma coisa, bem semelhante a essas normas, o Equador também, e finalmente o Brasil saiu em 2020 só, né? Na Colômbia, a norma trata dos bambus as varas de bambu assim, empregadas como a nossa norma do Brasil também. Trata só apenas desses aqui, os colmos de bambu, né? As varas que são pedaços dos colmos de bambu. Então, essa norma se refere à construção desse tipo aqui. Todas essas normas latino-americanas, elas fazem referência a tensões admissíveis no material. Então já fica determinado. Como elas, na Colômbia, a norma se refere somente à guádua. A própria norma diz o nome guádua, que é a espécie que eles têm mais lá. Então, já é essa espécie que eles usam e a norma é para essa espécie. Então, eles já estabeleceram os valores das tensões admissíveis no material. Vejam como são baixas, né? Flexão 15 MPa, tração 18, compressão 14. Isso é a tensão que o material pode resistir, mas isso ainda vai ser diminuído. Vejam, na realidade, se você pegar um pedaço de bambu, coado aí seco direitinho, isso aqui vai para mais de 60 MPa a resistência dele. Mas, quando eu vou fazer o meu projeto, eu faço o projeto com essas, de maneira que as tensões cheguem a esses valores bem baixos, né? Esses valores ainda são minorados por uma série de coeficientes, que para mim é um exagero, tá? É um excesso de academicismo. O coeficiente, o que vai ser usado é esse valor minorado por todos esses coeficientes. Vejam bem que coisa, não tem lógica, porque só para a variação de resistência do bambu é muito grande. Então não precisa dessa coisa toda não. Ele leva em conta a temperatura, a umidade do material, o tipo de carga, etc. Né? Realmente um exagero. Na Colômbia também tem outras normas, que essa aqui é de... eu vi lá, essa aqui é da corte e depois e pós-corte do bambu, a preservação. Aí também tem a propagação vegetativa e tem uniões do bambu. Mas isso aqui não tem grandes coisas não. Eu pesquisei essas normas e essas duas aqui estão dentro da norma brasileira. Agora, essa de propagação do bambu, essa aqui a gente não tem não. E essa de uniões estruturais também é só indicativo, não tem nada de cálculo, não tem nada mostrando. Já no Peru, viu, eles acrescentaram outras coisas. Na parte de colmo, o projeto dos colmos é praticamente a mesma norma colombiana. Mas lá no Peru, eles fizeram as normas que contemplam também essas construções desse tipo assim. Não chega a ser pau a pique, como a gente quer fazer aqui com terra, mas é alguma coisa semelhante. Porque, veja, eles têm as especificações aqui, como é que se faz os painéis, como é que se faz os pisos, tá? Tudo bem detalhadozinho, cheio de figuras, mostrando como é que você pode fazer a construção com bambu de uma maneira geral aqui, não apenas usando os colmos para estrutura, mas também como estrutura e vedação, né? Mostrando como é que se faz esses painéis grandes aí. Então, no do Equador também tem esses detalhes, eles também dão informações sobre isso aí, o que é bom, né? Que é bom porque vai popularizar o bambu e vai mostrar como é que se pode fazer. Agora não tem nada, a parte aqui não tem nada de cálculo, não tem nada mostrando. Não, também é porque na verdade nem precisa. Aí tem painéis de bambu e madeira, eles explicam lá, nessa norma lá, explicam como é que faz isso aqui também, né? E como faz a cobertura aqui, ó, as 3 camadas para proteger o bambu e
você ter um painel, uma parede, dentro do bambu e fora a proteção aí, que pode ser de terra, pode ser em geral, a última cama eles estão usando muito a argamassa de cimento mesmo, no terceiro recobrimento, né? Ou cimento cal, a argamassa de cal também se usa bastante, né? Então tem informações como é que faz os pisos, né? Formação de pisos. Então eles são detalhados aí nesse ponto. No Brasil, atualmente, a gente tem 3 normas, né? O projeto de estruturas de bambu, determinação das propriedades físicas e mecânicas do bambu, que são os ensaios, e essa norma que a menina Sumara falou, né? Bambu para uso estrutural. Porque essa última norma, varas de bambu aqui para uso estrutural, é justamente qual é a intenção aqui? A intenção é que os produtores de bambu sigam essa norma e coloquem no mercado esse material para vender, como se vende os tubos de PVC, um tubo de aço, etc. Então, poderia se vender o bambu, obedecendo aos critérios dessa norma. Aí você teria certeza que foi colhido no tempo certo, que maturação correta, né? Cortada adequadamente, tratada adequadamente, seca adequadamente. Então você tinha um material que você pode ter confiança, né? Então nós aqui modernizamos mais um pouquinho a norma e usamos o método dos coeficientes parciais ao estado limite. Então isso quem não conhece de estrutura, isso aqui realmente é aborrecido, né? Não vou falar com detalhe, mas o fato é que a resistência mecânica, a resistência característica, ou seja, o que é que eu chamo de resistência característica? É aquela que tem 5% de probabilidade de não ser atingida. Então eu pego, ensaio uma série de corpinhos de prova do bambu, quando eu fazer minha obra, eu pego, escolho um bocado de bambu, tiro os corpinhos de prova pequenos e vou medir a resistência dele e calculo o desvio padrão. E botando nessa expressão eu tiro o que se chama de resistência característica, né? Isso aqui é a resistência média e aqui é o desvio padrão. Então é uma coisa estatística, né? Informação estatística. Então, o ensaio mais fácil de fazer é o ensaio de compressão. Você pega um corpinho de prova de bambu que tem o diâmetro igual à altura, mede a espessura da parede e o diâmetro, tira a área e aplica uma força. E a força dividida por essa área vai ser a sua resistência. A força máxima dividida pela área vai ser a resistência mecânica do bambu. Então, como essa é fácil de determinar, a gente fez o seguinte: vamos colocar as outras propriedades do bambu que são usadas no cálculo em função da resistência à compressão do bambu. Isso é que foi feito aqui. Então a resistência, por exemplo, a tração é 1,3 a resistência à compressão. Então a resistência à compressão aqui sempre tem paralela às fibras. Paralela às fibras é nesse sentido, viu? Porque o bambu só tem resistência nesse sentido, porque as fibras dele estão orientadas assim. No outro sentido, ele não tem resistência. Tá? Então, as outras propriedades do bambu, eu posso tirar em função da resistência característica, inclusive o modo de elasticidade. Esse aqui o pessoal não usa, mas a gente colocou. No concreto também se usa isso. No concreto é semelhante. Você tira a resistência à tração, a partir da resistência à compressão, faz essa correlação. Se não realizar os ensaios, como esse ensaio de tração é muito complicado a fazer, ou de flexão também, dá trabalho, o modo de elasticidade, dá trabalho demais para você obter isso aqui. Então a gente já fez todas as correlações entre a resistência à compressão e as demais propriedades do bambu que são utilizadas no cálculo, tá certo? E as resistências de projeto, né, a resistência de projeto, é a resistência característica dividida por um coeficiente que depende da solicitação aqui da tensão que você está considerando, 2 mais ou menos. E esse coeficiente aqui, que é na norma brasileira de madeiras, existe esse mesmo coeficiente. Então a gente manteve aqui esse coeficiente que está na norma de madeira, que depende do tipo de carga, da umidade, da quantidade de pomos e, aqui no caso, de vigas. Então veja, você vê naquela da Colômbia, tinha bem 7 ou 8 coeficientes, né? Aqui a gente reduziu para 3, os 3 principais, aqui é no caso só de vigas.
Então, já é uma simplificação bem boa, né? Então, o controle de qualidade, segundo as normas de projeto, a gente fez o seguinte, ó, 13 corpos de prova são tirados de pelo menos 6 diferentes cômodos, de cada lote de 250 cômodos. Ó. 250 cômodos, você vai fazer uma construção. Aí você, 250 cômodos, você escolhe 6 lá pelo meio, tira deles 13 corpos de prova e faz aquela resistência com a característica de compressão para ter ideia da resistência do material. Então, o calculista pode fazer esses cálculos dele, né? Então, nessa norma do brasileira, a gente tem a formulação para calcular uma coluna, essas colunas, tem a formulação ensinando como é que calcula, como é que calcula uma viga, por exemplo, essa viga aqui, essa viga dupla, lá explicando como é que você calcula, como é que vai fazer as treliças, tá? Então, são detalhes aí. E nos anexos tem informação sobre conexões, mas não tem a maneira de calcular isso aqui, é muito difícil, sabe? Como é que você vai calcular qual é a resistência de uma ligação dessa? É muito difícil. Eu estou tentando fazer e queria depois pegar um aluno bom que se interessasse, tiver a gente fazer essas conexões. Por exemplo, qual é a capacidade de carga de uma ligação dessa? Né? Por enquanto, eu estou admitindo que a capacidade de carga dessa ligação aqui é a do parafuso. O parafuso é quem governa aqui essa resistência. Né? Tem essa ideia aqui de se encher com argamassa. Quando tiver a ligação com o parafuso, para evitar fissuras, você enche com argamassa. Faz um furozinho e coloca a argamassa aqui dentro. Né? Então tem as especificações, assim como é que faz uma ligação desse tipo assim aí. Tem dizendo com uma chapa de aço. Você quer ligar esses dois bambu, aí tem dizendo, ó, o primeiro bambu, parafuso tem que estar 3 centímetros desse nó. O outro também tem que estar 3. Mas veja a dificuldade que é você projetar tudo isso, porque cada espécie tem cada espécie, de uma mesma espécie, no mesmo como, você tem variação dessas distâncias entre os nós. Então, para você calcular qual é o tamanho da chapa que você vai botar aqui, não é uma tarefa simples, não, né? Então, são apenas indicações. No que diz respeito às propriedades físicas, procuramos fazer da mesma maneira que se fazia nas outras normas latino-americanas, muito semelhantes, mas ainda tentei simplificar mais para reduzir o trabalho, porque hoje em dia a gente vê que essas normas estão muito acadêmicas. Então, você vê, olha, uma norma de pontes e uma norma de concreto armado mesmo, é tudo cheio de detalhezinho acadêmico que na realidade poderia se negligenciar tanto detalhe, porque na realidade com o bambu é um material que varia demais. Então não posso fixar muita coisa não. Eu tenho que admitir que se eu conheço essa resistência à compressão, que precisa o calculista conhecer, e com base nela eu fazer os ensaios, o projeto. Mas não precisa de tanto detalhe não. É questão de ordem de grandeza. Por exemplo, um bambu desse aqui, que eu trabalho aqui, isso dá uma resistência aqui de 60, 70, até 80 MPa. Né? Quando eu vou fazer meu projeto, eu estou trabalhando com 15, com 16. Então, eu tenho uma margem de segurança muito grande. Né? Então, tem ensinando como faz. A terceira norma é essa que Sumara já falou. Vamos passar por cima. Né? E justamente, como eu já falei, a intenção é que a gente tenha isso aqui, ó, como na Colômbia, tá vendo? Isso aqui é da Colômbia, uma loja como Carajás, ou materiais de construção, né? Vendendo os colmos de bambu já. Você chega aqui e compra o colmo de bambu. Por isso que a gente fez essa norma aí, essa última norma, para que a pessoa, se a gente tivesse isso aqui, que aqui a gente na Paraíba a gente não consegue bambu, tem que trazer de longe. Então, como a Sumara falou, o transporte viabiliza a ecologia toda que a gente quer pôr na nossa construção, né? Então, é isso a intenção, que no futuro a gente vai ter essa mesma coisa aqui.
Esses tratamentos são obrigatórios, viu, que ela já falou aí. Nós temos dois insetos principais, que é esse Dinodera minutus, o carucho do bambu, e que apareceu agora, agora não, alguns anos atrás, apareceu esse tigre asiático, que é esse bichinho aqui que fura o bambu e estraga, né? Então, aqui é daí, ó, professora Andréa, o sistema de tratamento dela aí. E esses insetos, olha, eles destroem completamente o bambu, tá vendo? Isso é uma estruturazinha feita aqui na Paraíba, que a menina estava apressada para terminar, não fez o tratamento correto. Então, ó, o que aconteceu? Depois de alguns, acho que durou mais de um ano, mais de um ano. Aí depois o inseto começou a atacar bem devagarinho, depois chega um ponto que não resiste mais, né? E essa estrutura teve que ser depois demolida, porque por conta disso. Uma maneira de proteger as extremidades do como, viu? Porque sempre é bom você proteger a extremidade, tá? Em nome lá da cola, ele manda fechar isso aqui com uma resina, com qualquer coisa, para ficar fechada essa extremidade. Mas o interessante é botar uma garrafa PET aqui, possa um secador, um soprador térmico, não é? Aí ele contrai e veda completamente isso aqui, ó. Aí você não quer botar em contato com o concreto, ele não entra em contato direto aqui, ó. E aqui ele fica a extremidade superior fechada também. Os insetos gostam muito de entrar por aqui, viu? Ele entra muito menos de lado do que por aqui, pela extremidade aqui. Essa aí a menina ela já falou das normas. Algumas construções no Brasil, isso aqui também não adianta eu falar, porque vocês já conhecem. Celina, ela falou muito bem de Celina, que tem obra linda, né? Tem a escola dela lá em Mauá, e é uma pessoa que incentiva o uso do bambu, né? Isso aqui foi numa exposição aqui na Paraíba que ela fez dentro do ambiente de uma feira, né? Uma feira, um ambiente fez isso aqui. Veja como ficou bonito, né? Dentro dessa feira. E podem usar construções na praia, etc. Outro local que trabalha muito com isso, né? Esse Instituto Pidorama. E esse grupo da Bambutec também é fantástico, né? Foram ex-alunos de Gavame e de Ripper que criaram essa firmazinha e fazem coisas muito lindas e provisórias. E tudo eles usam muita amarração, né? Eles usam as ligações amarradas, né? Esse é o ginásio lá feito na PUC do Rio. Todas as ligações são amarradas, né? É interessante isso aí, como eles trataram bem isso aí. Eles sabem fazer isso aqui muito bem. Essa aqui a gente fez na universidade, aqui, um gazebozinho de bambu, com uma placa solar, e aqui tem a fiação, aqui embaixo tem uma bateria, e aqui tem lugar para carregar celular, etc. Essa aqui, o professor Jaime, né, feita lá na Brasília. Agora tem outras coisas feitas com bambu aqui no Brasil, aqui aqui aí eu passo a dizer, bom, isso aqui é academicismo, tá vendo? Porque então o bambu já está sendo estudado como os materiais industrializados, como aço, concreto. Então já está se penetrando bem na microestrutura do bambu e fazendo estudos aprofundados aí. Aqui é o efeito do tratamento a calor no bambu, né? O rapaz é iraniano, ele estudou como é que, se você aquecer o bambu, como é que ele se comporta, né? Ele mantém resistências aqui a partir de 100 graus. Veja bem, quando ele está bem sequinho, ele é mais resistente do que ele com umidade, viu? O bambu decresce a resistência com a umidade, até 30% por aí. Aí quando seca, ele tem uma resistência muito grande. E depois de 100, olha, ele estava estudando aqui até quando o bambu aguenta calor. Né? Até 150 aqui ele mantém, depois ele começa a decair, tá vendo? Decair com 24 horas de calor. E aqui é com 3 horas, não deu para esquentar bem. Mas veja que ele começa a perder as propriedades. Então é outra coisa aí, outra preocupação é a questão de incêndio, né? Que tem que ser pensado, né? Esses bambus reforçando o concreto não é uma boa ideia. Aqui foi feito aqui na Paraíba, esses ensaios lá na década de 80 ainda, faz tempo demais. E a gente vê o seguinte, aqui não trabalha bem porque o bambu não tem aderência muito boa com o aço, mas é
porque o módulo de elasticidade é baixo. O que é módulo de elasticidade? É uma grandeza que relaciona as tensões com as deformações. Né? Então, o aço tem uma resistência, uma aderência muito boa, então ele provoca fissuras pequenas e muitas. No bambu, ele provoca poucas fissuras e de grande abertura. E o módulo de elasticidade é pequeno, então ele se deforma muito. A resistência do bambu é parecida com a do aço. Não chega a ser igual, mas é quase. No entanto, o módulo de elasticidade é muito mais baixo, mais de 10 vezes mais baixo, 12 vezes, 13 vezes. Então, não tem essa aplicação tão grande aí, tão forte para usar no concreto. Então, o uso no concreto é só para coisas muito pequenas e as deformações são muito grandes. Isso aqui cansou de ensaiar a viga aqui. Estudos de aderência também foram feitos por aqui. Aqui foi feita análise do bambu com concreto. A durabilidade do bambu dentro do concreto, o menino botou aqui, que são varinhas de bambu, sabe? Isso entra na água, numa solução de hidróxido de sódio aqui, solução de hidróxido de sódio, e se roda e seca. Limpa. Então, esses aqui estão secando, esses aqui estão molhando, esses aqui secando e aqui estão molhando. Só para se verificar se isso danifica o bambu ou não, porque o bambu, dentro do concreto, é um meio altamente alcalino, né? E a gente viu que realmente quase não ataca o bambu, não, ele tem durabilidade. Então, já lá no Rio foram usados para fazer essas viga paredes, que chama, né? Mas essas vigas não trabalham muito bem, não, porque a ruptura é quase instantânea, não? Até para a coluna também já se testou, mas não é lá tão legal. Também usamos aqui com bambu, reforçando essas peças de gesso. Então, isso aqui serve para quê? Para você fazer vergas e contravergas de construções. Por exemplo, essa construção aqui, que é toda de gesso, as vergas e contravergas são feitas com bambu, tá vendo? Essas peças aqui são gesso reforçado com bambu. Já tem, foi de 2008, então já está com 15, 16 anos, né? E ainda está perfeito isso aqui, não dá sinal de nada. Não tem sinal de nada. Aqui. Então, essa... Outra coisa interessante que vocês poderiam estudar aí, a galera estudar, é essa viga aqui. Isso aqui tem um potencial até razoável. Embora se deforme, o bambu se deforme bastante, mas para coberturas, ele poderia ser bem aplicável. Você colocar os comos de bambu cortados aqui e nas vigas mistas de aço, né, você tem aqui um conector. E no bambu você tem o próprio diafragma é um conector. Então serve para fazer esse tipo de estrutura. Então você recobrindo isso aqui com concreto, ó. Isso aqui são estudos na universidade, então faz o tratamento aqui, esses tratamentos aqui com esse material é caro, mas mesmo sem tratamento ela funciona e se comporta bem, sabe? Agora, deforma bastante quando as cargas são elevadas, mas a gente fez estudo para 3 metros dá para aguentar um piso de um edifício, as cargas de um piso de um edifício. Uma outra evolução que vai se ter agora é o bambu laminado colado, né, que já tem alguns. Na China já se produz em grande quantidade, aqui no Brasil está se começando a pesquisar, cortar as varas de bambu e colar. Então aqui você já está agregando valor ao material. Então esses materiais aqui são muito interessantes e quase tudo de bambu é produzido assim, com o bambu laminado colado é produzido com varas, se faz as varetas, ó, varetazinha aqui, ó, uma ripa, né, chama-se ripa aqui no Nordeste, uma ripa de bambu colada uma na outra. O inconveniente qual é? A cola. A cola é o mais caro
Mas é nefasto, né, a natureza, com as escolas de Cascorex e essas escolas. Mas existe agora a cola à base de resina de mamona, que a gente diz que é ecológica, mas não chega a ser ecológica, mas é menos agressiva do que as outras, que também podem funcionar bem. Já tem aluno aqui que fez e trabalhou bem. Né? O desenvolvimento de conexões é uma coisa interessante que se deve pesquisar mais. Né? Essa menina aqui fizeram um molde para fazer isso aqui, para botar um bambu, aí botar um aqui e o outro do outro lado. Então desenvolveram esses moldes assim. E isso aqui é resíduo de tecidos com uma resina sintética, tá vendo? Resíduos, e aqui são feitos ensaios no laboratório para testar como é que se comporta, etc. Mas resíduos aqui é de juta, e tem de sisal, isso aqui é de sisal, isso aqui é de juta, de tecidos, né, de juta, de sisal. E se dá para fazer essas construções, essa aqui foi justamente essa aqui é que a menina não tratou direito e depois teve aquele colapsozinho que os bambus atacaram. Aqui no Nordeste é impressionante como os bambus são atacados com facilidade, principalmente esses vulgares, viu? Bambu vulgares também tem aqui. Esse aí foi na Universidade de Santa Catarina, viu? Eu fui lá para a defesa desse rapaz, ele desenvolveu essas ligações também, interessante aqui. Né? Outro uso de bambu, esse pessoal aqui do Instituto do Bambu, que infelizmente acabou, mas veja como era interessante aqui, usando um microconcreto aqui com resíduos de borracha e pedaços de bambu também, uma argamassa desse jeito, bota aqui nessa forma, aí depois bota esses conjuntozinhos de bambu aqui, e faz um blocão bem grande. Faz os blocos, depois monta com facilidade aqui. Aqui também, dentro dessas peças aqui, tem um bambu dentro. E fazia isso aqui. Então foram feitas algumas casas lá no Rio de Janeiro, depois com essa tecnologia. Mas não sei se continuou, acho que mais não. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não consegue dar continuidade, né? Esse Instituto do Bambu ficou para a Universidade de Alagoas e faltou uma pessoa que amasse o bambu, continuar e levar em frente aí. Então aqui a gente pensou em fazer um bloco só, um painel só, tá vendo? Um painel só, e usar esses produtos aqui para na argamassa, próprio resto de bambu. E tem uma resistência extraordinária, viu? Olha, essa peçazinha aqui, com 10 centímetros de largura e 2,40 aqui de altura, está com 220 toneladas em cima dele. 20 toneladas aqui, não tem nenhum sinal de nada. Depois aumentou-se a carga, estragou um pouquinho aqui, mas o danado ainda continuou resistindo, viu? Aí tentou melhorar, o outro aluno melhorou a forma, etc. E a intenção era fazer um protótipo, mas nesse tempo de crise, de pandemia, ninguém nem pôde botar para frente, né? Mas mesmo assim ele ainda fez alguns painéis para fazer os testes de desempenho, tá vendo? Carga suspensa, impacto de corpo mole, corpo duro, etc. Foi feito nesse material. Olha como ele faz, dá uma pancada, pá. Isso aí tem a norma explicando como é que faz, né? E dá não sei quantos golpes nisso aí, cada vez aumentando a energia, e o material, a gente pode dizer, passou, né? Passou. Olha como ele fez aqui depois de muitos golpes e de estragar. Mesmo assim, ele está em pé. Depois, quando tira todas as cargas, ele quase que volta para a vertical. Né? Então, pode ser usado também para coberturas, fazer uma lajezinha dessa com cobertura. Aqui está com muita altura porque o bambu é irregular. Esse bambu que a gente tem aqui, é o vulgaris isso aqui. Então, ele é muito irregular. Aí a gente não podia fazer com espessura menor, porque senão ele ficava saindo aqui, um lugar ou no outro. Mas nesse bambu bem retinho, e como ela falou, esse aldame, certamente aqui fica bem retinho. A gente pode fazer até com voltar os 10 centímetros, aqui tem 12 centímetros, e fazer essas peças assim, é relativamente leve, porque o concreto aqui fica leve, sabe, esse concreto com aqueles materiais todos. Foram feitos ensaios térmicos e comparados com os outros materiais também, né? E finalmente
se a gente olhar a microestrutura do bambu, né, é outra coisa interessante que precisa ainda dar continuidade, né, já se fez ensaios em pequenos corpos de prova, etc. Funcionou, que é uma maravilha, é a gente preencher esse material, assim, esse vazio aqui é o vazio, né? Isso aqui, veja bem, é o corte do bambu, aí você vê a parede do bambu. Essas pretinhas são as fibras. E aqui, de lado, é o parênquima, é uma matriz, né? A gente chama material compósito. Tem uma matriz, que é esse material aqui, e tem as fibras, que é esse aqui. E junto dessas fibras tem esses buracozinhos, que é por onde anda a seiva e a água. A seiva e a água passam por esses buraquinhos. E veja que ela sobe 30 metros, né? Então, a ideia é justamente jogar um produto que enche esse buraquinho para aumentar a resistência, acabar com o problema de durabilidade, de inseto e tudo mais, enchendo esse buraquinho com alguma resina, né? Então veja como é. Aqui é a parte resistente e aqui são os buracos. Então o aluno, já teve aluno que fez, ó, ele passa aqui, mas a gente só conseguiu em tamanho pequeno. Tá vendo? Aqui é água. E sem nó, está sendo jogado água pelo lado de dentro. Veja que não molha nada dentro, ele passa todinho pelos buracos. Ó. E sai pingando aqui. Aqui, ó. Aqui já é óleo, que tem uma viscosidade maior. Aí ele passa primeiro pelos locais onde é mais... Ó, passa primeiro por aqui, do que por aqui. Né? Então é uma coisa para se estudar mais aqui. Em pequenos corpos de prova, a gente fez aqui o experimento. Olha como fica depois que você vê, olha, tudo preenchido aqui com esse material. Aqui o material sem tratamento e esses bichinhos aqui, eles foram usados esse tratamento lá com aquele resina lá. Mas o corpo de prova pequeno, veja que o inseto não chegou perto. Ele atacou aqui, mas não chegou aqui. Mas também essa resina, esse aqui a gente precisa achar uma coisa melhor. Então tem resinas naturais que a gente podia tentar fazer isso, né? Dissolver essa resina provavelmente em álcool, alguma resina que a gente possa impregnar isso aí sem fazer muito mal. Porque esses materiais aqui são industrializados e não são tão animados, né? Bom, então a gente diz que o futuro do Brasil é bastante promissor, né? Tem a Rede Nacional do Bambu, não sei, inúmeras redes de bambu no WhatsApp, né? A necessidade é nós termos os material, a disponibilidade do material. Precisamos ter material. Então já está grupos que fazendo pesquisa para reprodução in vitro e precisamos de plantação em todas as partes do Brasil, em todas as regiões, né? Porque a gente tem que evitar esses transportes de longa distância, né? Então aqui é um mau uso, um mau transporte, né? O transporte do bambu deve ser em aqueles caminhão baú, né? Que proteja, porque aqui você fica a incidência do sol e de chuva, assim, se esse caminhão for para muito longe, batendo sol e chuva, isso já estraga o bambu, viu? Já faz mal, né? Então tem inúmeros equipos de WhatsApp no bambu, está cada vez mais aparecendo em oficinas e a gente precisa desenvolver, né? Porque veja que coisa triste, não é? É justamente o bambu que eu estou aqui mostrando esse potencial, mostrando essa riqueza. E aqui na Paraíba tem dois não mais, tem mais acampamentos cheios de bambu, que eram de uma indústria que fazia papel para saco de cimento. Era uma indústria cimenteira que tinha imensas áreas plantadas com bambu para fazer saco de papel, fazer papel para saco de cimento. Saco de cimento. Pois bem, faliu esse pessoal. O pessoal sem terra que trabalhava lá, que eles ficaram devendo os direitos trabalhistas, ficaram devendo ao governo, devendo imposto, tudo isso. Então o pessoal ocupou lá. E não pode fazer casas permanentes, porque não tem a posse. Estão esperando essa posse há acho mais de 10 anos. Fica esperando,